Oi, em pleno sabadão de sol de verão, no outono do fim de abril, quase conversando o mês de maio, das flores e das mães, eu venho aqui dar notícia de algo que só saiu com destaque na Folha de São Paulo. Mas que destaque! Uma manchete na primeira página e duas páginas dentro, com um manchetão na página 4 que abre a política. Brasil é governado por um bando de maluco. Disse Lula. Pois bem, quem age como psicopata é o entrevistado, que sempre mentiu descaradamente o tempo todo. Por exemplo, foi informante do DOPS, do Tuma. O Tuminha, o Romeu Tuma Júnior, publicou isso no livro Assassinato de Reputações, e ele nunca desmentiu, nunca foi à justiça para reclamar. Ou seja, informante mesmo. Eu contei na abertura do meu livro O que Sei de Lula, publicado pela Top Books, um encontro dele com um enviado do Serviço Nacional de Informações, também para dar informações sobre o movimento sindical, do qual ele era o grande líder, né? Bom, depois disso, ainda como líder sindical, ele vendeu greves. Além de ser dedo duro, delator, ele vendeu greves, segundo o depoimento premiado de Emílio Odebrecht, que na lista do Odebrecht é chamado de o meu pai, e o Lula é o amigo do meu pai. Vendeu greves às empresas químicas da Odebrecht no recôncavo baiano e se disse o homem mais inocente do Brasil, um santo. Esta é uma forma de psicopatologia, é ou não é? Bom, ele disse também, na manchete da página 4 da Folha, que não teve a mesma repercussão no Estadão nem no Globo, que Lula diz ter obsessão para desmascarar Moro. Esta é outra manifestação de insanidade mental. Moro condenou a 9 anos e meio de cadeia na primeira instância, 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. 3 juízes da turma do TRF4 em Porto Alegre aumentaram esta pena unanimemente a 12 anos e 1 mês. E, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reduziu as duas penas a 10 meses menos do que a pena do Moro, ou seja, 8 anos e 10 meses. Vamos contar? Moro, os 3 do TRF4 e os 4 da turma, porque um se recusou a votar, se dizendo impedido. Todos deveriam se dizer impedidos, menos um, o que foi indicado pelo Fernando Henrique, porque um foi indicado por ele e mais 2 pela Dilma, que era o poste dele. Então, e que desmascara essa coisa das altas cortes no Supremo Tribunal Federal também. A maioria, né, foi indicada pelos 2 petistas, né? 8-0. O Lula talvez tenha dificuldade de contar até 10, né? 2 vezes uma mão, mas até 8 chega, né? Então ele já deve saber que isso é uma tremenda goleada, né? Ele conhece o futebol e sabe disso. Além do mais, a condenação em terceira instância não deixa dúvida nenhuma. Seja qual for o resultado de um recurso no Supremo, essa condenação não tem, porque o próprio Supremo está querendo empurrar com a barriga a possibilidade de começar a cumprir pena depois de condenado na segunda instância, mas reconhece como uma solução parar na terceira. O Lula já parou na terceira. Portanto, note e escreva aí: Lula é ladrão, é lavador de dinheiro. E quem diz isso é o Superior Tribunal de Justiça. A condenação dele não foi mexida. Uma coisa é a matemática da pena, outra coisa é a condenação. Mais uma frase dele: quero provar a farsa agravada com a criação da Fundação Criança Esperança do Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol é um promotor. Promotor é pago por nós para defender o Estado de Direito dos ladrões. Lula é ladrão. Então o Deltan Dallagnol o acusou, recheado de provas, que é outra coisa que o STJ reconhece. Há provas de que Lula é ladrão. Então ele é ladrão. E o Deltan Dallagnol não tem nada com isso. A questão lá da fundação, que o Deltan queria que o Ministério Público passasse a controlar dinheiro devolvido para a Petrobras, isso é outra questão que, aliás, eles já até desistiram, isso não houve. Enquanto que não dá para a gente desistir dos 2 governos de Lula e dos 2 de Dilma mais Temer. Não dá mais. Agora nós temos que pagar essa conta com essa crise terrível que não
que não nos abandona assim com muita facilidade. Ele disse também o seguinte: sempre riram de mim porque eu falava menos. Agora o Moro falar conge é uma vergonha. Eu não sei se é uma vergonha. Vergonha maior seria se o Moro tivesse vendido sentença, como ele vendeu greve, se o Moro tivesse traído a sua condição de juiz. De qualquer maneira, é lamentável falar cônjuge no lugar de cônjuge. E eu falei isso. Aliás, eu não tenho essa de não criticar o Moro, porque o Moro condenou o Lula. Ainda anteontem e ontem, nos meus vídeos, você testemunha, você que ouviu esses vídeos, de que eu critiquei o Moro. Pois é, eu não tenho com isso, né? Nada a ver com isso. Não existe no Código Penal, a não ser no Código Penal de Sua Excelência El Rei Dom Luiz Único, e que tem um erro de português, tem que cumprir uma pena. Não é o caso dele. Em nenhum momento, 8 processos ele tem. 8 processos. Nem em nenhum momento desses 8 processos ele está sendo acusado de condenado, nem foi investigado por falar o português horrendo que ele fala, porque ele acha que assim ele se comunica melhor com o povo, né? Eu, às vezes, penso que seria mais fácil que eu tivesse morrido. Eu já vivi 73 anos, poderia morrer e deixar o meu neto viver. Bom, isso é primeiro uma pieguice, né? Ele está apelando para a emoção, o neto dele morreu, saiu a foto dele com o neto, um garoto lindo, loiro. Agora, em nenhum momento, quando ele fala isso, fica uma insinuação de que foi o fato dele estar preso. Em nenhum momento a prisão dele influiu na morte do neto. Se houve, até agora não se sabe de que o neto morreu. Seja como for, se houve ou foi uma fatalidade, como eles gostam de falar, né? Ou foi uma negligência da família. Não tem nada a ver com nenhum adversário. Nenhum adversário controla a carteira de vacina de qualquer descendente do Lula. Nunca controlou. Então, os adversários não têm nada a ver, essa insinuação, se é que houve, é absurda. Eu estou achando estranho essa tal de milícia do Bolsonaro. Cadê aquele cidadão dos 7 milhões? 7 milhões? Fabrício Queiroz. Cadê a imprensa que não está atrás de Queiroz? Bom, vou começar defendendo a minha parte. Primeiro vou tomar um gole d'água. Posso tomar um gole d'água, diretora? A diretora está fazendo uma cara assim de... Até porque eu melei toda a camisa com água, né? Bom, a imprensa, que os devotos da família do Bolsonaro chamam de extrema imprensa, acaba de noticiar, o Estadão deu na primeira página, que Flávio Bolsonaro não conseguiu na Justiça beneplácito para suspender o inquérito sobre seu ex-assessor. Aliás, a primeira página do Estadão é sobre a outra notícia. É que o Carlos Bolsonaro também abrigava membros em seu gabinete na Câmara. Agora, eu e alguns outros poucos jornalistas que não rezam na carteira do PT, nós todos achamos muito estranho que o Lula se lembre do Fabrício Queiroz, até porque é o seguinte, o maior implicado na lista da COAF, lá da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, não é o Fabrício Queiroz. Primeiro tem uma tal de Elisângela, que era assessora petista, militante petista, e assessora do André Siciliano, presidente da Assembleia, em conluio com o governador Wilson Witzel. Não me lembro do Lula ter feito alguma reclamação disso e de nenhum dos entrevistadores ontem ter lembrado isso quando ele falou. Quer dizer, se eu estivesse entrevistando, o que nunca vai acontecer, até porque ele mesmo, tendo me conhecido muito bem, mente ao dizer que não me conheceu, disse publicamente numa entrevista à revista Capital, qualquer entrevistado minimamente dotado de um senso de igualdade, de um senso de contrariedade, toda entrevista tem que ter um contrário, né? Teria lembrado isso. Ninguém se lembrou, talvez um problema, uma falta de memória ou uma falta de oportunidade para perguntar, não havia clima e tal. Ninguém contestou coisa nenhuma. Nem o jornal, que tem noticiado as prisões de todos os tesoureiros do PT sob Lula, sob a gestão do Lula, e a repetição exaustiva de recursos pedidos pela defesa dele em todos os tribunais, de todas as instâncias, se lembrou de se referir a ele nas perguntas. A Folha coloca 2 notinhas lá no pé da página 5, lá no canto, né? Dizendo que o Lula
tem mais 8 processos para... Tem 8 processos para responder, inclusive esse do STJ, que ainda tem recurso. E mais uma coisa, assim, que somente em 2035 é que ele terá possibilidade, se por acaso continuar como estão as coisas, a concorrer, porque ele é ficha suja. Lula é ladrão, é lavador de dinheiro e é ficha suja, até 2035. Pois bem, antes e depois da entrevista, aliás, que não foi entrevista, mas fala do trono, o Lula não... os entrevistadores só levantaram a bola para ele, né? Lula continua sendo o rei dos ladrões e lavadores de dinheiro. E nada disso foi desmentido por ele, nem sequer citado pela Folha, nem no vídeo que eu vi nas redes sociais distribuído por El País, que se refestelam na mesma lama fuçada pelo entrevistado. Como eu falei, a única referência em corpo menor às suas os 8 processos que ele responde na Justiça e que pela lei da fichalícia ele só poderá se candidatar depois de fevereiro de 2025, quando vai ter 89 anos, se sobreviver até lá. Mônica Bergamo, uma colega da Folha que o entrevistou, ainda fez considerações sobre a censura que ele e El País teriam sofrido. Eu, pessoalmente, acho que, primeiro, ele é presidiário, condenado por crime comum, em terceira instância. Na minha opinião, mas eu não sou especialista, eu não sou jurista, talvez não tenha o mesmo conhecimento jurídico que a colega tem, mas na minha opinião, a pena impede o convívio do apenado com as pessoas que não são suspeitas e que estão na rua, o que é o caso. Já vieram me alegar, inclusive amigos, porque o Fernandinho Beiramar já deu entrevista. Eu realmente não tenho o que argumentar sobre isso, se deu, se não deu, por que é que deu. Na minha opinião, preso comum é preso comum. Sentenciado em terceira instância não pode dar entrevista. Outra coisa, censura é uma agressão ao direito do cidadão. O cidadão que compra jornal, vê televisão e ouve rádio tem direito a ter todas as informações. Entrevista exclusiva é uma jogada de mercado da empresa que controla o jornal, a emissora de televisão, a emissora de rádio. É legítimo, estamos numa economia de mercado. Agora, o Supremo Tribunal Federal é suspeito. Fux manteve a proibição à entrevista. Aí veio quem? Dias Toffoli. Dias Toffoli começou como assessor jurídico da bancada do PT de Lula na Câmara. Continuou como vice-chefe da Casa, subchefe da Casa Civil para Assuntos Jurídicos, de Zé Disseu, outro condenado do PT e também ligado ao Lula. Depois foi ser advogado-geral da União sob Lula e, por fim, foi nomeado para o Supremo, mesmo tendo sido reprovado 2 vezes para juiz de primeira instância. Ou seja, está mais do que constatada a suspeição desse juiz. O segundo foi o seguinte: o Fux voltou a proibir, veio o Ricardo Lewandowski e soltou. O Ricardo Lewandowski é de São Bernardo, tem ligações de amizade na família, com a família da Marisa e com o próprio Lula, e foi indicado, foi assessor do Arão Galante, depois foi indicado pelo Quércia para o Tribunal de Alçada, que se transformou em Tribunal de Justiça, e daí promovido, com influência do Demarque, lá do Frango com Polenta, e da Marisa, para o Supremo Tribunal Federal. Há controvérsias sobre isso, mas não há, na minha opinião, controvérsia sobre o fato de que o Lula está ocupando um departamento, uma repartição pública, atrapalhando o seu trabalho, e como preso comum ele tinha que estar na cadeia. Pode ser na Papuda, que tem boas instalações, para ele mesmo, para ele cumprir uma possível prisão de regime semiaberto, se é que ele vai chegar até lá cumprindo as páginas, cumprindo as decisões de apenar. Agora, algumas coisas não mudam, né? Ele é um mentiroso quanto mais. Deu demonstrações na entrevista, tanto no vídeo que eu vi e ouvi, quanto nas páginas da Folha, de sinais claros de insanidade mental. Eu acho até que a defesa poderia recorrer, levá-lo para um manicômio, né? Um manicômio jurídico. E
seja para onde ele for levado, não pode ter convívio com as pessoas que não foram apenadas como ele foi. Você me desculpe eu ter usado esse tempo todo para falar desse assunto, mas eu acho da maior importância trazer as minhas considerações para pôr as coisas no devido lugar, porque elas não estão no levantamento de bola daquela entrevista que foi realmente uma farsa. Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.